formados por vários elementos químicos, dentre eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio e sódio. Só que o mais importante é o carbono. A gente pode dizer que ele é a base da vida, porque ele consegue se juntar de forma estável com vários outros átomos, formando biomoléculas orgânicas, como lipídios, glicídios, proteínas, ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Na natureza, o elemento mais abundante é o átomo de carbono 12, só que existe uma variação dele, é um isótopo que se diferencia dos outros por ser radioativo e possuir um núcleo instável. A esse a gente dá o nome de carbono 14, porque ele tem 2 nêutrons a mais no seu núcleo do que o núcleo do carbono 12. Mas, como o carbono 14 é formado? Ele é formado a partir da colisão entre os raios cósmicos e o nitrogênio 14 na atmosfera. Na atmosfera, o carbono 14 tem a facilidade de se ligar ao oxigênio e eles formam o CO2. Esse CO2 é adquirido na fotossíntese pelas plantas. Cada animal que consome essa planta na cadeia alimentar pega um pouco desse carbono 14 para ele e fica radioativo. Ele mantém esse número do carbono 14 porque aos poucos ele se desintegra e ele também consome mais. Pode ser que a pessoa não consuma uma planta diretamente, mas consome um animal que consumiu a planta. Então mantém o número constante do carbono 14. No ano de 1947, o químico Willard Libby fez uma grande descoberta para o mundo arqueológico. Libby viu que nos tecidos orgânicos mortos, o carbono 14 vai diminuindo lentamente e constantemente, e com o passar do tempo vai ficando difícil detectá-lo. A quantidade do carbono 14 vai diminuindo a partir da morte do ser vivo e a cada 5.730 anos a quantidade se divide pela metade. Isso é, a sua meia-vida. Essa técnica é utilizada em ossos, em madeiras e em sedimentos orgânicos. Hoje em dia nós podemos decifrar a idade de fósseis e múmias, por exemplo. Então, você sabe como acontece a datação do carbono na prática? Eu vou usar esse ser vivo como exemplo. Primeiro, é preciso extrair o carbono desse ser vivo. Depois, é adicionado o ácido, formando gás carbônico. Depois, esse gás carbônico precisa ser purificado. Logo após purificado, ele sofre uma série de reações químicas que vai se transformar em um composto orgânico chamado benzeno. Quando o benzeno é produzido, ele é levado a uma máquina, onde haverá o processo de cintilação em meio líquido. Esse equipamento é capaz de medir a emissão de raios cada vez que o carbono 14 se desintegra. E os dados obtidos são usados para o cálculo da datação. Então, seguindo a lógica da datação do carbono 14, nós podemos saber a idade dessa árvore? Claro que não, Luísa, porque a quantidade de carbono 14 está constante, porque ela está fazendo fotossíntese e absorvendo carbono 14 pelo CO2, entendeu? Então, quando ela morrer, é que nós poderemos saber, porque quanto menor a datação do carbono 14, maior vai ser a idade dessa árvore. Um dos assuntos que mais se destaca ao falar de carbono 14 é sobre o Santo Sudário, um pano que mede 4,36 metros de comprimento e 1,1 de largura, e teria sido utilizado para envolver o corpo de Jesus Cristo após ter sido crucificado. Seu primeiro registro histórico data de 1354, quando foi entregue a uma igreja na cidade francesa de Lirey. Chique, né? Em 1535, 3 anos após ter escapado de um incêndio, o Santo Sudário foi transferido para a Itália, onde permanece em exposição até hoje. Mas afinal, o que liga o carbono 14 com o Santo Sudário? Já na Idade Média haviam dúvidas a respeito da autenticidade do Santo Sudário. No século XIV, o Papa Clemente preferiu dizer que o pano continha apenas uma pintura representando o verdadeiro sudário. Só que, tempos depois, a discussão voltou à tona pelo fato de que o que antes eram manchas revelarem-se a imagem de uma pessoa. Em 1973, o Vaticano liberou o sudário para análises científicas. Primeiramente, o suíço Max Frey descobriu vestígios de pólen de plantas que eram do início da era cristã na Palestina. Porém, no ano de 1988, a partir do método de datação do carbono 14, viu-se que a peça teria sido produzida entre os anos de 1260 e 1390. Posteriormente, estudos indicaram que esse exame pode ter sido realizado de maneira inadequada ou alterado pela presença de carbono adquirido no incêndio e micro-organismos, fungos e bactérias que se desenvolveram no tecido.